Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Conta e Manda. E você já sabe, é só seguir a gente nas redes sociais, ativa o sininho aqui, ó, porque a cada convidado você recebe uma notificação para curtir demais. E se você assinou já aqui o podcast e ativou também o sininho, você já está sabendo que hoje o convidado é muito especial. E eu vou deixar o Carlos Eduardo Éboli apresentá-lo. Éboli. Tudo bem, Chico? Tudo bem, Tranquilo, tudo bem. amigo. A gente está aqui mais uma vez, né, do Multistúdios. Isso. No Parque Jacarepaguá. É o cafezinho quente, aguinha gelada, ar-condicionado de boa. E tudo isso para receber um convidado muito especial, um profissional que tem uma carreira incrível, de muitos anos, com muitos títulos, e dirigiu alguns dos principais clubes do nosso país. Oswaldo de Oliveira, que prazer, cara, ter você aqui no Conta e Manda Podcast com a gente, Oswaldo. Tá tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado. Quero agradecer de antemão a gentileza do convite, né? Já disse duas vezes, uma para o Éboli e outra para o Aiello, que quando falaram na possibilidade de eu estar aqui com essa dupla, eu fiquei muito lisonjeado, muito satisfeito e quero agradecer de antemão pela deferência do convite. Obrigado. Já. Hoje a recíproca é verdadeira, rapaz. Hoje a gente tem um treinador de mão cheia. Não, e assim, já que a gente está aqui no Você vai jogar, você joga o quê? Joga pela direita, joga pela esquerda, joga pelo meio? Depende, porque o futebol mudou, né, rapaz? Agora. E aí eu vou começar. Ô, Oswaldo, bom, a gente está aqui no Multistúdios diante de um multicampeão. Aliás, multicampeão e campeão mundial. Que é o Oswaldo de Oliveira. Vamos abrir logo com isso. Corinthians em 99. Verdade. Vamos abrir logo com isso, porque é o seguinte, agora a vontade, né? Vou usar até uma expressão mais pesada, a tara dos técnicos, dos novos treinadores, é por jogador de velocidade pelo lado do campo, né? Assim, o 10 ninguém quer mais, ou de repente nem existe mais no futebol brasileiro. O 9 continua sendo importante. Não existe ou mudou? Acho que mudou também. Questão pro Oswaldo aí. Mas é o seguinte, o 9 você conta nos dedos. Conta nos dedos os 9 bons aí no futebol do Brasil. Mas o que é o 9 hoje em dia? O 9 é... Você sabe que a gente vai começar a brigar aqui. O 9 é o Pedro. Vamos lá. O 9 é o Pedro, tá bom? O 9 é o Pedro. É o jogador que define a jogada, o jogador de um toque só para poder definir uma jogada. Mas a gente tem hoje a vontade, né? Os técnicos desejam demais ter jogadores de velocidade pelo lado do campo. O futebol mudou, aquele futebol que a gente viu nos anos 70, 80, 90, 2000, ele está sendo jogado diferente hoje, Oswaldo? Tá. Por quê? Ele está sendo jogado diferente porque a exigência tática, que se reflete na exigência física, porque se você não tiver a física, você não vai conseguir desempenhar a tática. Isso evoluiu muito, né? Tem números que dizem que hoje a distância percorrida por um jogador durante 90 minutos, já não são mais 90 também, a gente viu aí no Mundial. Com os acréscimos, né? Chegou a mais de 100 minutos, né? Então, essa exigência, é claro que obrigou o futebol a mudar. A esse número 10 ser pressionado no meio e ele tem que espirrar para os lados. A gente vê, por exemplo, o Gerson rendendo muito bem quando cai do lado e vem para o meio com a bola e dali saem grandes jogadas, né? O Everton Ribeiro já fazia isso muito bem, né? Então, os jogadores eles estão tendo que se adaptar a uma forma diferente de participar do jogo. Vou te dar um exemplo aqui. Em 2012, eu estava no Botafogo e nós tínhamos o Elkson. Sim. E o Elkson era um jogador que jogava na ponta direita. Ele jogava na direita e o Michael Suel jogava na esquerda. E eu sentia uma dificuldade no Elkson de fazer aquela função. Por quê? Porque o Elkson ele não conseguia, durante 90 minutos, acompanhar o lateral adversário. O cara vai jogar ali, independente de velocidade, o cara tem que ter frequência de velocidade.
Se ele não tiver frequência de velocidade, ele não vai fazer bem aquele papel. Aí eu vi aí o Elkson forte, com várias características importantes. Eu digo, pô, não posso manter esse rapaz aí. Ele ainda fez alguns jogos comigo no início. O que aconteceu? Como era flagrante que o Louco Abreu ia sair, falei, Elkson, chamei, vem cá, eu vou te dar 9, cara. Você vai ter que jogar de centroavante. Por quê? Um cara exímio finalizador, com os 2 pés, de cabeça, de fora da área, entrando em velocidade, de todas as maneiras. E com mobilidade, que o Louco Abreu não tinha. Isso, inteligente pra caramba pra jogar, e jovem. Ele tinha 22 anos na época, não me lembro com certeza agora. O que eu fiz? Terminou o Campeonato Carioca, nós fomos fazer uma intertemporada na Granja Comari e eu comecei a trabalhar com o Elkson ali. Começou o Campeonato Brasileiro, o Elkson desandou a fazer gol. Mas só jogou 5 jogos. Porque veio logo um chinês e levou. Sim, na época o futebol chinês... Pagou a peso de ouro. O Elkson chegou a ser, já na China, a transação mais cara do mundo naquele ano. Porque ele chegou lá e desandou a fazer gol de 9. E ele jogou comigo aqui 4, 5 jogos só. Teve um jogo que chamou muita atenção, a entrega das faixas de campeão da Libertadores do Corinthians em São Paulo. E o nosso time era Elkson, mas tinha Vitinho, Cidinho, Lucas Zen. Era uma garotada. E nós metemos 3-0 no Corinthians lá. O Elkson fez 2 gols, chamou a atenção. Claro. Daqui a pouco foi embora. Não chegou nem a amadurecer no nosso time. Mas era uma questão de reconhecer as características do jogador que estava sofrendo para fazer aquela função de lado e se adaptou muito bem. Não que ele não tivesse função defensiva. Todo jogador tem que ter função defensiva. Ter, né? Isso é obrigado. Futebol pede muita mobilidade. Não, eu fico bobo assim, eu vejo gente grande dizer assim, tá obrigando o cara a voltar para marcar. É claro, ele tem que ter uma função defensiva. Tem que marcar. Nem que seja diferente, como o exemplo que eu estou dando, né? O Sidoff, no mesmo Botafogo, nós tínhamos Rafael Marques, Felipe Gabriel, Lodeiro, o Sidoff, e aí jogava às vezes o Elias, ou o Vitinho entrava, ou o Rafael Marques lá. Então eu digo para os 3, eu chamava o Lodeiro, Felipe Gabriel e Rafael Marques, falava assim, o Sidoff tem 37 anos de idade. Ele, como o armador aqui, ele não vai aguentar fazer 90 minutos voltando. Os 3, não, professor, pode deixar. E os 3 faziam. Aí você monta um esquema para deixar o cara que decide, que tem um diferencial técnico, jogar com a bola. Exatamente. O que aconteceu com o Messi na Copa América, vencida pela Argentina aqui, que eu tive o desprazer de ser obrigado a ir ao Maracanã ver aquela vitória, porque eu era o treinador brasileiro representando com todos os outros que a Conmebol convidou, do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, da Colômbia, da Bolívia e do Chile. Éramos 10 treinadores, eu analisei o time da Argentina, isso virou um livro e eu fui ver a final no Maracanã. Brasil e Argentina, e o Messi ficava paradinho. O Lotero voltava. Sim. O outro do lado de cá, o Di Maria. Di Maria. E o outro jogador, não me lembro mais os nomes agora, mas os caras vinham no lugar do Messi e o Messi ficava tranquilo para decidir o jogo. O Messi já com 30 e paulada. Diferente do Messi que eu vi em Tóquio contra o Santos naquele jogo do Barcelona 4-0. Na final. Que quando o Neymar pegava a bola, o Puyol marcava e o Messi saía de lá. E fechava. Quem fazia esse papel era o Messi. Mas ali, isso foi em 2011, o Messi tinha, sei lá, tinha 20, 22 anos. 20 e poucos anos. Então, naquela época, ele podia fazer. O Messi tinha função defensiva. Então, eu não posso dizer assim, não, vou poupar o jogador, porque senão ele vai se esvair e não vai ter condição física de chegar na área. Que isso, gente? É menos um, né? É menos um no jogo. Em termos na hora da recomposição. Tem que ter função defensiva. Você citou essa situação com o Seedorf. Também o treinador precisa, nessa hora, ter também a sensibilidade para não matar
o diferencial técnico de um jogador que vai te puxar uma liderança, que vai... O Seedorf foi uma referência do Botafogo. Sem dúvida. A contratação do Seedorf, ela foi uma novidade, né? Hoje já não é, essa novidade já não existe mais, porque nós já temos uma presença grande até de jogadores estrangeiros, inclusive vindos da Europa, né? Payet, Depay, o Bright White, quer dizer, o mercado brasileiro mudou. E foi onde o Botafogo errou no ano anterior, o ano passado não ganhou, porque faltava um Seedorf, faltava um jogador pesado. Em 23. Exatamente. Para parar o jogo, porque furar a bola. Quando o time se desequilibrou, você notava que o Botafogo tinha... Eu cheguei a pensar num nome, me deu vontade até de sugerir, e está aí até hoje, que é o Modric, do Real Madrid. Eu digo, porra, vai gastar com 10 jogadores, junta tudo, traz esse cara, bota aqui. Ele vai jogar 20 minutos, 30 minutos, mas vai entrar na hora que precisa. E o Botafogo perdeu aquele campeonato porque se desequilibrava dentro do campo. Não tinha uma voz, peraí, meu amigo, aguenta, segura essa bola. O Botafogo pecou por isso. E ano passado quase aconteceu a mesma coisa. É que o Botafogo estava tão bem, né? O trabalho do Botafogo é tão bom, o trabalho de captação e da construção da própria equipe, que o Botafogo ganhou ainda a competição. O Botafogo perdeu esse campeonato de 23 pela ausência desse jogador, da mesma maneira que o Brasil tomou de 7 da Alemanha? Não. Aquele 7 da Alemanha, eu vou ter que respirar aqui. Não faltou esse jogador, não? Voltar mês que vem para a gente falar disso, porque... Não, porque nós tínhamos. Quer dizer, o Thiago estava fora. Quem era? Você tem razão. No campo, quem estava? Bernard, Dante, Oscar, Fred. Sim. Fred. Não tinha o Neymar, né? Tinha o Fred, né? Que era o cara mais experiente, que, aliás, arcou com toda a responsabilidade na época, né? Dos jogadores. Mas você não deixa de ter razão. Aquilo ali foi uma situação muito especial que a nossa seleção foi submetida, mas desde o primeiro jogo, quando o Marcelo faz aquele gol contra foi Croácia. Não me lembro agora. A abertura da Copa. Primeiro jogo o Brasil virou o jogo. Primeiro jogo Croácia. Primeiro jogo Croácia. Mas a ambiência no país inteiro era muito desfavorável para aquele time. E é uma coisa que eu gosto de falar também. Aiello e Eboli. O Brasil, um ano antes daquilo, em 13, me deu uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida. Eu fui com a minha família para o Maracanã. Copa das Confederações. Brasil e Espanha. Sim. Foi uma partida, eu fico arrepiado até hoje. O que Neymar, Thiago, Marcelo... Foi um atropelo com excelência. Nossa, o que nós... No final, o Thiago e o Marcelo ficavam trocando a bola aqui, os caras já com um a menos, para não dar de 6 neles, porque eu acho que eles eram amigos. Sim. Porque a possibilidade existia. Foi um espetáculo lindo, maravilhoso. Mas vamos ver. No ano seguinte, eu estava no Santos, em janeiro, e me ofereceram o Júlio César para vir jogar no gol do Santos, que o Júlio César não estava em clube nenhum. Acabou indo jogar nos Estados Unidos. Sim, sim. O Daniel Alves ficou machucado um tempão, não participava dos jogos. Thiago Silva, a mesma coisa. Eu me lembrava melhor. O Dante saiu de um clube, foi para o outro. O Marcelo foi barrado. O Mourinho levou o Coentrão para jogar no lugar do Marcelo no Real Madrid. Lembra disso? O Marcelo não jogava mais, jogava o Coentrão. O Carlos esse está no Cruzeiro agora, o volante. Carlos Eduardo, como é? Gustavo. Não, Lucas? Não, Gustavo, não sei o que, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Não, no Cruzeiro não. Tá no São Paulo. São Paulo, Luiz Gustavo. Né? Luiz Gustavo. Ele foi mandado embora do Bayern de Munique. O Oscar não estava jogando mais. O Fred ficou um tempão machucado. Então, aquele time se esfacelou. Aquele pouco trabalho que o Filipão com o Parreira fizeram,
e deu naquele resultado maravilhoso. Não teve consistência para segurar na Copa do Mundo. Você via o time no campo, era completamente diferente, pô. É lógico que Copa das Confederações e Copa do Mundo são competições muito diferentes. Eu acho que a gente está se confundindo, Oswaldo, porque Brasil e Espanha... Foi um ano antes. Copa das Confederações. Copa das Confederações. Foi 13? No Maracanã, 13. Foi um ano antes. Foi. Foi o que gerou uma expectativa absurda. Não, será que... foi contra a Espanha? Foi, né? Espanha, final, 3-0. Foi um baile. 2 gols do Neymar, um do Fred. Um do Fred, Engraçado, eu tava com a sensação de que era o Parreira. Que jogo foi? Não. Em 2010 teve o quê? Copa do Mundo a Copa das de Confederações África do Sul. Parreira foi excepcional também. Então foi essa que eu tô fazendo confusão. que foi um baile na Argentina. Que foi um baile na Argentina. Isso aí. O Brasil gerou isso na aí. Copa das Tô Confederações. fazendo confusão porque você falou Felipão e Parreira, eu fiquei com essa confusão agora. Mas é verdade. A Copa das Confederações do Parreira foi anterior à Copa da Alemanha, né? Sim, 2006. 2005 a Copa das Confederações, 2006 a Copa, que gerou uma expectativa enorme também com relação a 2006. O time jogou pra caramba. E o time não se apresentou bem, foi aquela zona, né? A concentração toda, a preparação. Verdade. Né? Lembrei. E teve essa Copa das Confederações em 13, que foi espetacular a exibição do Brasil. Mas aí, voltando ao 7-1, Oswaldo, o 7-1 representou, foi considerado por todos, assim, pela opinião pública, que deveria ser um divisor de águas para o futebol brasileiro. E a categoria mais atingida com o 7-1 foi a categoria de técnico brasileiro. Né? Dúvida, através da figura do Filipão, aquela comissão Filipão e Parreira, todos os técnicos brasileiros foram colocados em dúvida, em xeque. Você acha que foi muito cruel isso com os técnicos brasileiros? Dúvida, eu não tenho a menor dúvida que foi. O 7-1 não representava uma defasagem do treinador no Brasil? Você sofreu com isso? O treinador, de uma forma geral, você não pode admitir uma coisa dessa, né? De jeito nenhum. Os treinadores brasileiros continuam sendo, a maioria deles, muito competentes. É claro que outros valores acabaram, desculpe a redundância, desvalorizando a categoria e não dando mais oportunidade e criando uma impaciência generalizada que impede a que os nossos treinadores consigam Você foi vítima desenvolver disso? trabalho. De certa forma, sim. Eu estou há 5 anos sem trabalhar. Eu estou há 5 anos sem trabalhar. E não saí do mercado. Eu estou aqui. No melhor momento da minha carreira, disse isso para o Éboli, no carro vindo para cá, o melhor momento eu estou experiente. Se isso fosse lá em 98, 99, quando eu estava começando, aí sim. Aí eu vou te confessar que eu tremia, meu irmão. Eu ficava a noite sem dormir. Porque era brabo. Você dirigiu o Corinthians campeão, estreando. Mas hoje, diante de tudo que eu já passei, dos títulos que eu tenho, da experiência que eu tenho, de tudo que eu vivi, com 48 anos de experiência dentro do campo, foi inesperado para mim. Agora, de certa forma, eu acabei colaborando para isso, porque eu sempre tive opiniões muito firmes e indestrutíveis. Eu acho que o grande problema do futebol brasileiro não é o jogador, não é o massagista, não é o torcedor, não é a imprensa, é o dirigente despreparado. Eu me formei em educação física, fiz curso de técnica e trabalhei 23 anos como preparador físico, algum tempo como auxiliar técnico e mais de 20 anos como treinador. Eu estou preparadíssimo para a minha função. O dirigente, por quê? O que ele fez? Estudou aonde? Porque sacudiu uma bandeirinha na arquibancada? Ele está guindado a ser o homem que vai decidir por milhões de reais na diretoria de um clube? Tem alguma coisa errada aí. Quando você fala dirigente, é o presidente do clube ou é o comandante do futebol do clube? A forma geral. Não. Comandante, a gente tem muita gente com formação, gente que tem formação acadêmica. Eu trabalhei com alguns deles, que são excelentes. Quais? Rodrigo, que está na seleção. Rodrigo Caetano. Cícero, do Palmeiras. Né? Paulo Angione,
com uma vasta experiência. Então, tem pessoas que estão... Os dirigentes saíram de onde? Qual a formação? O cara é engenheiro e vai discutir se o Joãozinho joga bem ou não? Vai discutir a formação de um elenco para chegar a uma final de Libertadores? Gente, que isso? Enquanto a gente está desperdiçando Zico, Mauro Silva, Raí, e essa gente toda que jogou Copa do Mundo, que foram campeões ou não, mas que tem uma experiência lá, jogaram na Europa, estão aí, de bobeira, podendo ser utilizados. Você teve um zum já em torno do nome do Ronaldo. Você acharia que o Ronaldo seria um... Então, eu acho que sim, nunca trabalhei com ele. Um bom presidente da CBF? Nunca trabalhei com o Ronaldo, mas a iniciativa dele no Cruzeiro, no Valladolid, enfim, o que ele tem tentado fazer, não sei. Mas o Mauro Silva é vice-presidente da Federação Paulista há muitos anos. Sim. E é um campeão do mundo, é um cara com lá. Nunca apertei a mão do Mauro Silva. Não estou falando aqui porque ele é meu amigo. Forma nenhuma, nunca conversei com ele. Diferente do Zico, que eu encontrei várias vezes. E que eu acho que pela experiência que tem, pela vivência no futebol, o próprio Raí, que é um cara inteligente pra caramba, a gente sabe, né? Isso a gente pode citar outros, tem outros caras aí que com essa possibilidade. Não, mas esses caras são relegados ao segundo plano e aí, de repente, aparece uma pessoa dirigindo a CBF e a gente não sabe como. Que síndrome é essa? Por que o futebol brasileiro, tão bonito, tão caro, tão valorizado no mundo inteiro, não pode fazer uma seleção melhor e colocar a direção em melhores condições? Até quando nós vamos tomar de 6 na Argentina num Sub-20? Num sub-20? Você sente vergonha quando isso acontece? Eu não sinto vergonha de... Eu fiquei muito triste. Quando a Argentina fez o segundo gol, eu tirei. Eu digo, não vou mais ver isso, não. Depois, agora eu vou voltar. Estava 3. Aí eu saí de vez. Quando eu fui ver, estava 6. Pô, peraí. Parece até Flamengo e Botafogo em 72. Lá vem eles de novo. 3-0. Virou passeio. No intervalo, eu digo, vou dormir. Dormi, quando eu liguei o rádio de novo, estava 6. Eu digo, quando eu pergunto que você sente vergonha, é porque você faz parte do futebol. O universo do futebol, de uma certa maneira, se sente atingido. O futebol brasileiro se sente atingido quando algo de errado acontece com uma seleção de base, com uma seleção principal. A dificuldade que hoje a seleção principal tem de se posicionar melhor numa tabela de classificação, de eliminatórias, onde o mais difícil é não se classificar para a Copa. É verdade. Porque vai quase que todo mundo. Como é que você está vendo esse processo aí de início de trabalho do Dorival na seleção e esse pedido constante por um técnico estrangeiro pela primeira vez comandando a seleção brasileira? Houve aquela história toda do Carlo Ancelotti, foi uma história do presidente da CBF que não se configurou, né? Mas aquilo gerou um clamor popular. Olha, tá precisando, Guardiola, quantas vezes a gente já não viu, né? Guardiola na seleção brasileira, ainda fazendo link com aquela questão dos técnicos brasileiros sendo colocados em dúvida. Como é que você está vendo esse momento aí no comando da seleção? Éboli, eu tenho 73 anos de idade. Eu me lembro da primeira Copa do Mundo, a de 58. 54 eu tinha 3 anos, não vi nada, mas de 58 eu me lembro bem. E de lá para cá eu me apaixonei pela seleção brasileira, por Copa do Mundo e pelos nossos jogadores, né? Por isso, para mim, Pelé e Garrincha até hoje são inatingíveis. Não tem nada igual, nunca aconteceu nada igual. E eu venho acompanhando todas as Copas do Mundo, desde lá, vendo o que passa a seleção brasileira em cada situação de Copa do Mundo. Eu tenho acompanhado. E nós já tivemos momentos muito mais difíceis, tecnicamente, do que esse. A seleção não jogava nada, jogava mal, não porque não tivesse grandes jogadores, porque sempre teve bons jogadores, como tem agora. Você vê o Rafinha jogar no Barcelona, você fala, opa, peraí, estão falando que não tem um meia? Não tem um cara que mete a bola? Não tem um 10? Pô, peraí, meu irmão. A geração é boa. Eu acho que tem bons jogadores
que precisam se afirmar, como já aconteceu em outras situações. Não é verdade? Em outras situações, o cara não era bom, de repente ficou bom. Porque foi campeão do mundo, que fez parte de um grupo que foi campeão do mundo. A exceção que salta mais é de 82, que eram só craques, o time jogava pra caramba e não ganhou. E que a gente reconhece até hoje. Tem gente que diz assim, era melhor do que o time de 94, apesar de não ter vencido. Então, esse tipo de situação que a seleção brasileira está passando hoje, ela já passou. Agora, eu vou dizer a você que vai ser campeã na próxima Copa do Mundo? Não posso dizer isso. Mas que há uma possibilidade de Rodrigo, Vini Júnior, esse menino do Fluminense, excelente volante, André, né? O André. Porra, tem jogadores bons pra cacete. Eles mostram isso lá no time deles. Na seleção, tem alguma coisa que não está organizada. Mas é o quê? Pois é, eu não sei te dizer isso. Porque você está falando assim, eu já vi seleção que não tinha a mesma qualidade. Eu estou pensando aqui, se você vê futebol, se você vê Copa do Mundo, Oswaldo, desde 58, gente, 58, timaço. E você enalteceu aí já Garrincha e Pelé. Aí 62, a mesma coisa. 66... Também. Mas a era preparação melhor de foi... Pois a é, preparação foi Sim, confusa. 70, bom... 70 só não tinha o Garrincha. Será que foi... Será que é 74? Porque... Será que é 78? 82 não é. 86 eu acho que tinha muito jogador bom. Então, assim, qual era a seleção? Raelo, leia-se o jogador ser bem-sucedido ou não ser bem-sucedido. Eu não estou dizendo que essa turma agora é melhor que a de 78, por exemplo. Eu não vou dizer isso. Sim. Com Rivelino, Zico, Cerezo, Edinho. Sim. Porra, é Roberto. um timaço. Roberto. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que esses caras, o que eles mostram... O Vini acabou de ser eleito o melhor jogador do mundo. Claro. O que eles mostram nas equipes deles na Europa, eles têm condição de desabrochar e mostrar isso de novo. Se bem que o arcabouço da Copa do Mundo, da eliminatória sul-americana, é bem diferente hoje. Claro. Pô, o Brasil foi em 69, foi na Colômbia e meteu 6. Foi na Venezuela, outros 6. Os caras vieram aqui, a gente foi ao Maracanã ver, tomarem de 6. Hoje não é mais assim. Vai dar de 6 na Colômbia, não dá mais. Nem na Venezuela. É tal de Luiz Dias vai jogar assim lá no Liverpool. Sim. O cara joga pra cacete. Então, eu acho só o seguinte, nós temos jogadores porque o que eles mostram de capacidade está faltando transportar isso para a Então, seleção você brasileira. rodou e não respondeu o Ebert. Por que O Ebert te perguntou sobre técnico estrangeiro na seleção brasileira. Eu ia voltar nesse ponto. Também não concordo. Então Não é isso. concordo. Porque eu ia chegar nisso. Nos Então, clubes- não dá liga na seleção. Não Não, dá liga não. na seleção por causa do treinador, então... Não, nos clubes, eu acho que eu trabalhei 23 anos da minha vida fora do Brasil. Como treinador, mais no Japão, mas como preparador físico. No Catar, eu trabalhei 16 anos. Né? É claro que nem sempre foi... fui muito bem. Não. Tem sempre um ciúme, tem sempre uma bronquinha, né? Para ver aqui, tomar nosso dinheiro. Sempre tem uma historinha dessa. Mas eu acho que para a seleção brasileira, o cara tem que morar aqui, viver aqui e saber as coisas que se passam aqui. Mas os jogadores vêm todos da Europa, mas a origem deles é aqui. A origem do nosso jogador é aqui. Daqui eles vão para a Europa. Então o cara tem que vivenciar isso aqui. Com o passaporte brasileiro. Isso na minha opinião. Não adianta o cara morar na Espanha, na Itália, e vir aqui para treinar 2, 3 dias e depois ir jogar. Entendeu? E eu digo isso porque eu acredito muito na capacidade e na renovação do treinador brasileiro. É lógico que é uma coisa que, nesse momento, fica muito vazio o que eu estou dizendo. Por quê? Porque os clubes, eles têm a maioria quase que absoluta, principalmente os grandes clubes, de treinadores estrangeiros.
né? O mercado brasileiro... Série A, tá... você tinha essa conta. Série A dos 20 clubes, até pouco tempo era o que? Era um muda toda hora 12 ou muda. 13. Mas, assim, o mercado brasileiro cada vez mais prefere apostar num técnico jovem de outro país da América do Sul do que apostar no técnico jovem brasileiro. A gente já está recorrendo a esse tipo de mercado. Com base em quê? É isso que eu te pergunto. É lógico, os caras vêm e dão certo. O treinador do Palmeiras deu certo. Mas ele qual era a história dele? Qual era o currículo dele? Aí a linha dos portugueses, que o Jorge Jesus fez sucesso, adotou-se a onda dos técnicos portugueses. Pois é. E depois veio o Abel Ferreira. Que eu concordo contigo. O Abel Ferreira, o grande trabalho dele está sendo no Palmeiras. O grande trabalho do Arthur Jorge foi no Botafogo. Eles mostraram muita capacidade de trabalho no Palmeiras e no Botafogo. Isso é indiscutível. E a gente viu outros também. Por exemplo, eu acho que o trabalho do Vojvoda no Fortaleza se não é igual, excelente o trabalho do Vojvoda. E é o segundo mais longevo depois do Abel Ferreira. Que não tem o investimento que tem o Palmeiras. Tudo bem que o Fortaleza cresceu muito nesse potencial de investimento, mas ainda não está no mesmo nível do Palmeiras. O que ocorre é que, uma época eu cheguei a dizer que era modinha, né? Mas eu não vou mais falar isso, não. Mas há uma tendência muito grande, uma aceitação muito maior do treinador português e argentino, de uma forma geral, do que do brasileiro. O menino que foi para o Vitória e fez um grande trabalho, ele foi para o São Paulo, não tiveram paciência com ele. Carpini? Carpini, não pode perder. O Carpini foi campeão. E está bem no Vitória. O Carpini foi campeão da Supercopa do ano passado. São Paulo ganhou nos pênaltis do Palmeiras. E isso em janeiro. Na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, ele foi demitido do São Paulo. Pois é. Ou seja, ficou 3 meses. Ele foi bem no Supercopa, ele foi bem num outro clássico. Sim. Gerou-se uma expectativa enorme. A expectativa É o jogo seguinte. Não, a expectativa é o primeiro passo para a demissão. Sim. A expectativa exagerada é o primeiro passo para a demissão. E é o seguinte, já que a gente está falando de treinador, deixa eu abordar um tema aqui com você, Oswaldo, porque ele hoje é treinador, mas eu lembro muito bem que quando você era treinador, e você ainda é treinador, eu lembro, por exemplo, dele contigo, acho que no Flamengo, lembro dele contigo no Fluminense, estou falando do Rio de Janeiro porque acompanhei mais de perto. Em outros clubes, acho que, salvo engano, no Cruzeiro também, não sei se no Santos. Fernando Diniz, que eu sei que era um jogador com quem você gostava de trabalhar, pela lucidez, Imagino que quando você era técnico dele, você dizia, esse aí vai virar técnico, esse aí vai ser treinador. Então, vamos lá. Foi campeão pelo Fluminense, da Libertadores da América, mas começou a colecionar alguns fracassos. Na seleção brasileira. Quando aceitou a dupla função. Sim, na seleção brasileira. Depois no próprio Fluminense. E teve um trabalho agora, o último trabalho dele, que acabou culminando, né, com a demissão dele do Cruzeiro. Qual é a avaliação que você faz do Fernando Diniz? Eu sei que você o conhece muito bem por tudo que eu disse aqui. O Fernando é um papo tipo 7-1. É uma coisa que a gente precisa ter tempo para falar. Cheguei no Corinthians em 98 e eu era auxiliar técnico e o Fernando era jogador. Depois o reencontrei no Fluminense como jogador. Eu cheguei no Fluminense, ele já estava. Aconteceu a mesma coisa no Flamengo em 2003. Eu cheguei, ele já estava. Aí sim, para o Santos, em 2005, eu levei o Fernando como jogador. E no ano seguinte, ainda em 2005, eu levei para o Al Ahly do Catar. Ele trabalhou comigo em 5 clubes. Então, eu conheço bem como jogador. Né? Como treinador, eu passei a admirá-lo desde que ele trabalhava lá naqueles times do interior de São Paulo, 2ª, 3ª divisão. Quando eu estava no Santos, eu o convidava muito para nós fazermos jogos treinos. Né? E ele tinha uma maneira diferente
que todo mundo conhece. Né? E que é uma maneira muito difícil de ser aceita, porque você corre risco constante de levar gol, como o Fluminense levava, às vezes, mas foi uma maneira que foi campeão da Libertadores. Né? Então, tem uma coisa que você precisa ver com muito cuidado, porque é muito diferente. É uma forma muito diferente de jogar futebol. Por exemplo, eu acompanho, se eu estiver na televisão, tiver o Manchester City, eu paro e vou ver. Porque eu acho que aquilo ali, no momento, é o que há de mais e que há de melhor no futebol. Aquela maneira que o... Mas aqui no Brasil, no Fluminense e agora no Cruzeiro, ele não, e na seleção brasileira, ele não conseguiu dar continuidade. A equipe ficou muito frágil em vários momentos. Apesar do momento brilhante de campeão da Libertadores, depois isso também foi muito desgastado com outros resultados, o que acabou sugerindo a demissão dele. Né? Na seleção brasileira, primeiro eu acho que para dirigir os dois, ele não deveria ter aceitado. Eu acho que não ia dar certo e acabou não dando. Mas eu acho que o pior foi aquilo que aconteceu, né? Foi todo mundo de férias, o presidente estava afastado. Quando o presidente voltou, a primeira coisa que ele fez foi demitir o treinador. Quer dizer, ele transmitiu tudo para o treinador da culpabilidade do que estava acontecendo. Entendeu? Então, esse caso da seleção, eu acho que é um caso à parte. Os outros dos clubes, o clube é muito volátil, pô. O clube não aceita você perder 3 jogos. Mas aí na hora que a coisa começa a dar uma degringolada, assim, e ele já tem experiência suficiente para isso, não só como jogador, mas também como treinador. Não está na hora de rever alguma coisa, não está na hora... Por exemplo, você tinha um método de trabalho, só que é o seguinte, caramba, não está dando certo. Vamos fazer aqui o chamado feijão com arroz? Essa é uma decisão que cabe a ele. Ele está vendo, ele está sentindo. Eu acho que ele acha que ele tem que forçar que dá continuidade e mostrar que, embora alguns reveses, aquilo vai ser bem sucedido no futuro. E acaba não sendo. Estava dizendo para o Aelo, quando eu cheguei no Fluminense em 2000. Esse é o Éboli, tá? Eu sou o Aelo. Você disse que ia acontecer e aconteceu. Você está se policiando desde o início. Mas olha só, não tem problema não. Vou te chamar de Chico. Não tem problema não. Mas você disse para o Éboli o quê? Eu disse para ele o seguinte, quando eu cheguei no Fluminense em 2019, exatamente para substituir o Fernando, eu tinha visto alguns jogos do Fluminense. O Fluminense levava muito gol, principalmente nessas... Eu digo, pô, vou trabalhar a defesa. Eu comecei a trabalhar a defesa. Para tentar, eu digo, pô, se a gente não levar gol, nós pelo menos vamos empatar. Sim. Né? Tal a preocupação que eu tive em desfazer aquilo ali. E eu dizia para os caras, ó, não acho errado a forma de jogar. Só que é o seguinte, nós não podemos correr risco. Futebol não aceita correr risco. Se você levar um gol de uma equipe menor, você pode virar. Mas você tomar 1, 2 gols do Botafogo, do Flamengo, do Corinthians, vai ser muito difícil de reverter. E outra coisa, tomou o gol porque é mérito do adversário, jogada ensaiada, jogada trabalhada, parabéns para o adversário. Agora, tomar um gol porque a gente errou, a gente facilitou. A gente passou 1 metro na linha do gol. Não, por uma falha nossa, porque foi imprudente e tudo mais, eu acho que dói mais. Pois é. Quando é que o técnico precisa, e quantas vezes você fez isso na carreira, mudar radicalmente o que pensa em função das características do jogador? Isso é uma velha discussão que existe aqui quando a gente avalia trabalho de técnico, né? O técnico deve adaptar o esquema aos jogadores ou os jogadores que precisam se adaptar ao esquema do treinador, né? E aí vem quando existe uma insistência, vem o rótulo de teimoso, que vai ao encontro do que falou o Chico a respeito da metodologia do Fernando Diniz. Quantas vezes você teve que mudar radicalmente? Você fez já isso na tua carreira? Mudar radicalmente o que pensa para respeitar as características dos seus jogadores? Toda vez que eu assumi um clube, eu tinha que fazer isso. Porque
você não vai descaracterizar o jogador que você tem lá e não vai mudar imediatamente. Você pode, a longo prazo, o que nunca acontece, você pode ir mudando as peças e trazendo jogadores que vão executar aquela função que você gosta que faça. Eu estou te falando o que eu fiz com o Elkson no Botafogo. E isso eu fiz com alguns outros jogadores. Eu digo, não, vou trazer... Ai, meu Deus, quem, por exemplo? Vou trazer um cara para fazer aquela função que ele já venha com essa característica. Por exemplo, naquele time do Corinthians, timaço, técnico pra caramba de 99. Irmão, Ali você tem que surfar na onda dos caras. sem dúvida, não tenha dúvida disso. A gente ia procurando adaptar e eu conversava muito com eles. Por exemplo, o Vampeta chegava para mim e falava assim, professor, que nós contratamos um outro lateral direito. Não tira o Índio, não. O Índio é que me dá a condição de ir toda hora. Ele fica no meu lugar. Ele vai pouco. Eu digo, opa! Então, são coisas que são muito interessantes de Que você... transcende a parte tática e técnica do jogo. Por exemplo, outra coisa. Por que eu puxei o Rincon para jogar de primeiro volante? Porque os meus zagueiros não sabiam sair jogando bem. Quando chegou no Mundial, eu já tinha 2 que jogavam bem. Adilson Batista e Flávio Luciano. Nossa. Aí, pô, deu mais tranquilidade da bola sair. Um pouquinho mais de tranquilidade. Mas antes não era bem assim. Aí eu digo, Rincon, Preciso de alguém aqui para jogar perto deles para começar a criar. pega a bola, você e sai a bola. E o Rincon, ele tinha uma coisa que eu admiro até hoje, né? Ele estava aqui do lado esquerdo, ele pegava com a perna esquerda e fazia tum lá no Marcelinho. Pegava daqui e fazia tum no Ricardinho. Eu, meu Deus do céu, e não errava o passe. A bola ia na pestana do cara, rapaz. Era impressionante. Então, Quando você tem a qualidade técnica, a tática vai fácil, né? Exatamente. Você executa, né? E aí a gente vê, por exemplo, um time que eu gostava muito de ver também, aquele Barcelona do Iniesta, do Xavi, e do Busquets. Busquets. E aí jogava o Mascherano, que era volante de zagueiro, Dirigido pelo Guardiola. e como é? Casou com a cantora. Piquet. Piquet. Pô, os caras jogavam bem com a bola pra cacete. Além do campo, que era uma mesa de bilhar, né? Eu fui uma vez no Camp Nou assistir um jogo do Barcelona. Fiquei louco, o campo é maravilhoso. Né? Aquilo ali me inspirou a fazer o seguinte. Eu via os jogos no Maracanã e aí você olhava para a bola, o cara batia na bola, fazia um passe, a bola ia assim, ó. Aí tu via no Camp Nou, a bola ia... Aí não dá pra jogar de primeira, né? Sim. Tem que dominar, o acalmar. Iniesta, o Busquets, o Xavi. Pô, os caras passam bem, mas o campo também ajuda. Aqui, o campo não ajuda, meu irmão. Queria voltar àquele timaço 99. Queria que você contasse e mandasse aí umas histórias. O vestiário era fácil? Normalmente era. Normalmente era. Mas nós tivemos alguns momentos pegados, né? Um deles foi... Nós estávamos jogando contra o Independente ou Estudiante na Argentina. Não me lembro bem. Time jogando... Pô, um baile, né? Nosso time era... Pô, nós pegamos aquele velho Sarfield lá com Chilaveri e tudo. Metemos 3-0. No final, os caras queriam bater na gente, pô. E aí estavam com o Independente, pô... Ricardinho foi lá, pum, 1-0. E aí começamos a botar os caras na roda. O Marcelinho começou a... O que aconteceu? Marcelinho foi expulso. Aí o Rincon falou, eu vou bater nele. Eu digo, Fred! Aí os caras, não, Oswaldo, segura. Quando estiver lá dentro, a gente chega. E foi o que os caras fizeram. Quando chegou lá, seguraram ele, porque ele ia bater no Marcelo. E pra segurar o Rincon... menos um em campo, arrebenta quem tá no jogo. Perdemos o jogo, né? Perdeu? Perdemos lá na Argentina. Os caras, era primeiro tempo, os caras viraram 2-1. E algumas outras situações muito interessantes, né? Que aconteceram com a gente, né? Por exemplo, no intervalo do Mundial aqui contra o Vasco, o Ricardinho estava machucado e não admitia sair de jeito nenhum do jogo. Ele queria continuar com uma lesão na perna. E aí foi todo mundo lá e ele, não vou sair. Ele olhava para mim e falava assim, Oswaldo, não vou sair, hein? O doutor Joaquim me chamou
Oswaldo, ele não vai jogar 5 minutos. Temos que tirar ele. Além de tornar uma lesão imensa. E ele não vai conseguir jogar. Aí eu fui, dei uma volta, vim assim. Falei, Edu, você vai entrar no lugar do Ricardinho e não fala nada. Você está fora, não vai jogar mais. Aí ele Chorou? ficou muito triste, né? Então tinha umas coisas assim que eram muito agudas naquele time, sabe? Eram coisas assim que transcendiam aquele momento do jogo, né? Eram egos muito fortes, mas que eu conseguia me dar muito bem, entende? Eu tinha trabalhado já 1 ano, eu trabalhei em 98 todo com aqueles caras, como auxiliar. Na Copa do Mundo de 98, o Vanderlei foi comentar a Copa do Mundo pela Sport TV. Verdade, verdade. E eu fiquei 45 dias em Itaquera com aquele time. Os caras se apaixonaram por mim e eu por eles. A gente ficou amigo assim, ó. Pô, Edilson, até hoje, pô. Vampeta, Ricardinho. Ricardinho passou carnaval na minha casa, pô. A gente ficou muito amigo. Então, eles tinham um respeito comigo muito grande. E isso, é claro, que ajudou. E você é um demais. aglutinador, né? Ajudou Aquela demais. final do Mundial, Rapidinho, né? em cima disso, você acha que esse teu jeito, que é um jeito diferente do Lucha, Sem dúvida. então, esse teu jeito foi o jeito que você encontrou para ganhar os caras, enquanto que o Lucha era o cara que ia mais pro embate com eles? Não, eu já era assim, né? Porque o meu forte era argumentar. Posso te contar outra de argumento? Claro. Nós íamos jogar a primeira partida da final da Mercosul contra o Palmeiras em São Januário. Vasco e Palmeiras. E a nossa preocupação era o Arce batendo falta para o Galeano. Porque em fevereiro ou março, o Palmeiras veio aqui em São Januário, meteu 4 no Vasco, e eu acho que 3 gols saíram do Arce. Dessa situação. Aí o Júnior Baiano falou, professor, não é marcar o Galeano, é onde a bola do Arce passa. Eu digo, e aí, Júnior? Ele falou assim, alguém tem que ficar ali, porque ela vai passar ali. Ela só chega no Galeano, mas passando ali. Tem que botar alguém ali. Eu digo, você. Ele falou, eu tenho que marcar o Roque Júnior dentro da área. Eu digo, não. Você é o cara mais alto. Se ela não passar ali, o Roque Júnior que se dane. Ele falou, pô, legal. Aí tá bom, fomos para eleição, aqui em Copacabana. E eu tô falando e tô explicando como é que ia ser a falta do Arce aqui, a falta do Arce ali. Que o Galeano entra aqui, que a barreira assim, o Júnior Baiano ia ficar ali. O Romário sentado assim, na segunda fila, virou e falou assim, professor, não dá pra gente atacar não? Vai ficar falando só de defesa? Falei, não preciso falar de ataque, eu tenho você. Pra que eu vou falar de ataque? Se eu tenho você aí, ele aguentou firme, nós fomos lá, ganhamos o jogo, pô. Ou seja, a tua resposta não foi técnica e tática, foi uma resposta E também que não você foi... mexeu com o emocional dele. Mexeu com a Mexeu com o vaidade, ego dele. com o ego. Fui dando porrada no Romário, que adianta, vou Sim. dar porrada no Romário. Não, e você vai discutir com ele, calma, não sei o quê. Não Baixinho, eu tenho precisa. você, Baixinho. Você faz gol toda hora, meu irmão. Isso. Aliás, eu acho que foi talvez a maior temporada do Romário. Foi aquela de 2000. Eu nunca vi fazer tanto gol. Foi artilheiro. Tem da um Copa outro João lance que Avelange. eu gosto de contar, que foi assim, a gente estava empatando com o Penharol em São Januário. Jogo difícil, rapaz, os caras atrás com... Porra, eles botaram até o presidente, botaram até Estacionaram 2 ônibus ali na frente, né? Como era o nome do ponta-direita que fez o gol em 50? Didia. Botaram até o Dija para marcar, meu irmão. A bola não entrava de jeito nenhum. E a gente está massacrando e nós estamos aqui, o meu banco aqui atrás do gol, que era assim, São Januário. Sim. Nós estamos aqui, né? Nosso banco aqui, o deles lá. E o nosso time atacando para cá. Eu com Felipe de um lado, Juninho Pernambucano do outro, Jorginho Paulista, Kleberson, Romário na área. Enfim, Viola, todo mundo. E é lógico que nessas circunstâncias, faltas laterais e escanteio era toda hora para nós. Porque nós estamos jogando ali em cima dos caras e eles se virando para tirar a bola. Aí teve um escanteio, nosso banco aqui. Aí o Juninho Pernambucano batia. O Juninho Pernambucano veio e pegou a bola para bater um escanteio aqui.
E nós estamos aqui. Daqui a pouco o Romário sai lá da área e fala assim, Juninho, peraí. Veio correndo e falou assim, daqui. O Juninho ia bater na área, deu pro Romário. Ele pegou a bola, driblou um, driblou dois, entrou na área. Quando ele driblou o terceiro, pênalti. Mas sabe o que aconteceu? Ele perdeu o pênalti. Mas é um lance incrível do Romário, cara, que ele falou, pô, a gente tá batendo essas faltas... E não tá resolvendo. Não tá resolvendo? Vamos fazer diferente. E ele Tomada de driblou decisão. 3 caras até sofrer um pênalti, entendeu? Tem horas que a tomada de decisão do jogador, né? O Romário aquele ano era um negócio absurdo, cara. Eu assim, você já citou alguns aí, e eu queria saber de você. Você falou já... Eu queria só para não perder esse gancho. Você falou do Corinthians de 99 e do Vasco 2000. Os 2 maiores times técnicos, tecnicamente falando, que você dirigiu, 99 e 2000? O Vasco, eu lamento até hoje, aquela abrupta saída. Se nós tivéssemos continuado, eu acho que aquele Vasco ia chegar junto com o Corinthians. Porque era um timaço, meu irmão. Porque não desmerecendo o Joel, mas os títulos foram uma consequência do trabalho que você desenvolveu na equipe, né? Você botou o time na boca do caixa, né? Carlos Eduardo. Foram 33 jogos, eu dirigi 31, meu irmão. O Brasil foi campeão do mundo em 58, o De Sorte jogou 5 jogos, Djalma Santos jogou um só. O De Sorte não foi campeão? Você se considera campeão brasileiro e da Copa Sul-Americana. Claro, Tá no Instagram dele, tem lá, ó. E no meu tem lá uma currículo. foto. Você tem toda a razão. Se No meu considera currículo, campeão, sim. Claro, pô. A montagem daquele time foi durante o campeonato e foi dificílima. Nós começamos perdendo para o Sport em casa de 2-0, porque jogavam os meninos, coitadinhos. Eles tiveram que encarar. Dias, Zada, Gomes, Luiz Cláudio. E os caras aqui começaram jogando. Aí nós trouxemos Kleberson, Juninho, Paulista, Jorginho, Paulista, Euler. E aí se fez aquele time, que ainda tinha Viola, Felipe, Jorginho, Mauro Galvão, Júnior Baiano, Alexandre Torres, Elton no gol. Era um timaço. Era um timaço. 99 ou 2000? Corinthians 99, Vasco 2000. Qual o melhor? Corinthians. Pelo tempo que eu tive, né? Não, mas como time técnico. Aí é difícil. Mas Corinthians era demais. Aquele meio-campo era... Meu Deus, eu vi aqueles caras fazerem coisas do arco da velha, rapaz. Virarem jogos, sabe? Submeterem o adversário no toque, nas coisas. Foi uma... Eu falo que o Romário estava brilhante. O Edilson, o que ele jogou. Aquele jogo contra o Real Madrid foi brincadeira. Aquilo foi. Então, você já citou aí, a gente já falou do Diniz, né? Que foi teu jogador em vários clubes. Sim. A gente sabe da capacidade, né? Do Diniz, né? A inteligência do Diniz. Você já citou o Ricardinho, você já falou de Romário, você já falou de Juninho Pernambucano, já citou vários e vários. Qual foi o jogador que você mais admirou pela inteligência? Aquele jogador que você não precisava, sabe, se dedicar tanto para poder explicar, que ele conseguia captar as coisas rapidamente e que dentro de campo te dava uma resposta? Alguns deles, né? Claro. Marcelinho Carioca. Excepcional. Inteligentíssimo. Um cara assim... Do lado dele, o Ricardinho. Por isso o time funcionava daquela maneira, né? Tão brilhante também. Juninho Paulista. Outro cara com uma clarividência, com uma visão espetacular do jogo, sabe? E o Juninho Pernambucano, porque ele, além de ser muito inteligente, ele era muito decisivo. Primeiro foi um cara que se adaptou a fazer a função defensiva. Foi muito criticado, né? Quando eu montei com Naso ou Jorginho, Juninho, Felipe e Juninho Paulista aqui, eu obrigava o Juninho Pernambucano a voltar e ajudar o Kleberson na marcação. Me desceram a porrada aqui, né? Tirou o Juninho da área, não sei o quê. Nada, o cara sabia. Ele fazia muito bem a função. E chegava lá e era decisivo. Agora, no momento que precisava defender, ele vinha e fazia isso.
Então foi um jogador de préstimos, assim, de entrega e de uma visão muito grande. Um dia ele virou para mim e falou: professor, estão falando muito aí que, eu estou muito defensivo. É isso mesmo? Eu digo: não, você é defensivo na hora que você... Ele falou: também acho, professor. E admitiu e fez muito bem, né? E acho que dali para frente ele passou a fazer isso. No início do papo a gente falou do Seedorf, também um cara diferente nesse sentido. Esse era também. Acima da... Quer dizer, fora da muitos, curva? né? Fora da curva, o Seedorf? Muito fora. Foi boa a tua relação com ele? Foi tranquilo? Foi muito boa. Ele chegou bem, chegou disposto? Muito. O Seedorf, ele diariamente, ele ia na minha sala conversar comigo. Professor, o que o senhor quer? Quer que eu fale alguma coisa com alguém? Que eu ajude nisso, naquilo? O cara prestativo. Uma vantagem dele que falava português, né? Isso. A vantagem essa. Até para ele se legal. integrar bem ali, né? Se adaptar. Foi muito importante. Ele era mais duro com os companheiros, entendeu? Algumas vezes quando ele achava que o cara estava na noite ou não se entregando no treinamento... Mas nenhum ataque de estrelismo, não. uma regalia, ele não chegou... vinha e me prestava conta. Falava: professor, dei uma chegada no fulano, hein? Mas o que houve? Assim. Eu digo: vai mais devagar, que é para não desequilibrá-lo, porque ele vai jogar domingo. Não. Pode deixar, vou ter calma. Então ele era um cara que avaliava muita experiência, né? Então ele avaliava muito bem as coisas. Tem uma curiosidade aqui, saindo um pouquinho do campo bola. Você já nunca escondeu que você é flamenguista, né? E tem uma paixão absurda pelo Corinthians. Sim. Né? Aliás, flamenguista contrariando a família. Isso. Você sabe a história? A tua história é parecida com a minha, tá? Também eu nunca escondi que sou flamenguista e tenho pai vascaíno. Olha a semelhança. Eu queria que você até resgatasse essa história que eu acho deliciosa, de família, mas é muito difícil para jornalistas e treinadores assumirem, né, a paixão clubística, né? Porque a gente está num meio muito passional, né? Verdade. Que cobra muito. Quando é que você se sentiu à vontade para falar isso assim? E tendo a certeza de que isso não iria interferir em nada na cobrança externa? Carlos Eduardo. Oswaldo. Demorou um pouquinho, sim, porque eu ficava preocupado no início, né? Se bem que já corria aí, as pessoas falavam, porque me viam em Maracanã, né? Que eu fui a Maracanã muitas vezes, né? Torcer pro Flamengo. Mas demorou um pouquinho, mas eu digo: que diabos, pô. Afinal de contas, né? Se bem que eu digo a você, hoje, por exemplo, eu vejo o Botafogo, eu vibro, porque eu passei 2 anos lá e eu tenho muitos amigos lá. Não tem amigo diretor, né, ninguém. Agora, o vice-presidente, eu tenho uma relação. Mas meus amigos são o nutricionista, o massagista, o fisioterapeuta, os roupeiros. São meus amigos no Botafogo. E quando eu vejo eles vibrando, eu me lembro da época que a gente conviveu, entendeu? E eu gosto muito do Botafogo. A gente falou do Engenhão, né? Então eu tenho uma saudade muito grande. Eu nunca mais voltei no Engenhão. Desde que eu saí de lá em 2013, nunca mais voltei no Engenhão. Então é uma coisa assim, muito legal para mim, o Botafogo. Entendeu? E, na verdade, são todos os clubes cariocas que eu tenho muita admiração. Porque meu pai era vascaíno, meu pai e meu avô vascaíno. Meu pai me vestia todo de Vasco. E eu ia para a rua ali em Cascadura, Quintino, todo de Vasco. Só que foi 53, 54, 55. Domínio do Flamengo. Sim. O Flamengo foi tricampeão. Então, quando eu chegava de Vasco, a garotada caía em cima. E um dia eu entrei em casa e falei: pai, eu quero uma camisa do Flamengo. Porra, meu avô quase me matou, né? E eu tinha 4 para 5 anos de idade. Aquilo foi uma revolução. Meu pai muito contrariado, mas quando chegou no Natal daquele ano, sabe o que ele fez? Ele me deu a camisa do Flamengo. Você nunca mais tirou? Nunca mais. E isso, para mim, foi uma lição que eu aprendi com meu pai, sabe? Dessa coisa, desse desprendimento. Apesar dele ser vascaíno, ele me admitiu como flamenguista. Não existe nada mais democrático na face da terra do que isso. Demonstração de amor. Isso é uma demonstração de amor ao filho. Exatamente.
E, É a mesma coisa que acontece Sim. comigo e meu pai. Espetacular. e isso me fez torcer muitas vezes pro Vasco, porque eu tinha aquela convivência Não, com mas ele. torcer cara. pro Vasco, o Vasco Fluminense, Vasco Botafogo, Vasco Vasco e América, agora Vasco Flamengo não, né? Mas Flamengo só quando eu trabalhava no Vasco. Osvaldo, vamos lá. Você está há 5 anos. Não, mas calma aí, mas profissionalmente, quando é que você sentiu a vontade para falar, sou Flamengo mesmo e vou dirigir qualquer time, porque tenho respeito por todos? Eu já vinha amadurecendo essa situação. E um dia, acho que foi numa entrevista, aí eu estava no Flamengo, ficou mais fácil de dizer, né? O cara falou, mas você é Flamengo? Eu digo, sou. Fui muito ao Maracanã torcer pelo Flamengo. Como é que eu vou dizer? Um jovem no Rio de Janeiro que não tem um time, tá diferente, Sim, né, sim. bicho? Então, E daquele momento em diante, a avaliação do torcedor, dos outros, não mudou com relação a você? não. Assim, eu gosto muito do Corinthians também. Eu costumo dizer o seguinte, eu não consigo torcer contra o Corinthians. Se eu estiver vendo o jogo do Corinthians, eu não torço contra. Não consigo, bicho. É impressionante isso. Se acabar o jogo e me interessar uma derrota do Corinthians, eu digo, porra, boa, legal. Passamos à frente deles, sabe? Segurou, tá ótimo. Mas durante o jogo eu não consigo. E dirigiu o Palmeiras, né? E dirigiu o Você ainda tem Palmeiras. pesadelos com o Gabriel? Gabriel! Nunca tive. Nunca tive. Aquilo ali foi um lance que... Gabriel Jesus na época, né? Foi muito engraçado aquilo, né, pô? O cara me assustou assim, né? Quando eu olhei pra cima, um cara sem daquele camisa, tamanho. peitão cabeludo, falando, Gabriel, eu digo, meu irmão, para aí com isso. Eu me lembrei dos Beatles, né? Sim, você Me lembrei você dos fã reis do Beatles. Iê, Iê, Iê. Quem não é também fã Dos dos anos Beatles. 60. Né? Essa relação com o torcedor aí no Alambrado, em alguns estádios... Depende, né? Porque tem hora que, né, a pressão tá tão grande ali que você acaba até se incomodando com Você esse tá tipo de movido pressão, até né? a página 5, dali pra frente você vai pro... Já algumas vezes. Não vou contar aqui para vocês, que eu ia ter que falar uns palavrões, mas já aconteceu de ter, assim, alguma coisa nesse sentido. Já foi chamado de burro com sorte? Não, esse foi o Levi, né? Sim, Coisa sim, mais sim. linda, aquele livro do Levi. coisa mais Sim, mas já linda. teve alguma coisa assim, não sei o quê, pô, mas tu tem a sorte. Não, o que é interessante... Já botou jogador em campo porque o técnico pediu, ou porque o torcedor pediu? Não porque estava na iminência de botar. Mas com o apoio da torcida, acabou me convencendo a... Digo, pô, o cara tem que entrar. Você estava em dúvida e esse apoio... Não, dúvida não. Não. Mas eu estava relutando em colocar o cara. Aí quando a torcida pediu, eu digo, não, tem que entrar mesmo. Mas o lance engraçado foi, eu era auxiliar do Evaristo no Corinthians, e nós estávamos jogando, acho que era contra o Rio Branco de Americana. Você como auxiliar é uma merda, hein, Oswaldo? O Evaristo, que personagem também o Evaristo. Você não era bom como auxiliar, não, hein? Aliás, eu recebi uma fotografia do filho dele. Eu me dou com o filho dele, com o Pepe. Ele me mandou uma fotografia do time tricampeão em 55 do Flamengo. Olha, Bacana. Ele me mandou essa bacana. semana até. Mas eu tava o Mirandinha. E o Mirandinha jogando mal. E os caras, pô, tira o Mirandinha, Varisto, tira o Mirandinha. Aí teve um momento em que ele chamou alguém para entrar. O cara, pô, graças a Deus, tu vai tirar o Mirandinha. Ele falou, não vou tirar, não. Faz merda, Mirandinha, faz merda. Te ferrei agora, tá vendo? Vai continuar até o final. E deixou Mirandinha no campo, né? Deixou o Mirandinha. Então, Oswaldo, vamos lá. 5 anos sem atuar e você disse que você não parou. Por que esse WhatsApp não entra mensagem? Por que esse telefone não toca? E aí é o seguinte, você acha que o futebol brasileiro, os técnicos do futebol brasileiro começam a sofrer com etarismo? Sem dúvida. Sem dúvida. A questão da idade ela já foi muito mais aceita em alguns tempos atrás, né? Eu me lembro do Oswaldo Brandão, do Carlos Froner, do José Poi, Espinosa, né? Os caras que eram respeitados, Rubens Minelli,
eram respeitados pelos cabelos brancos, né? Hoje isso não está sendo mais levado em consideração, né? Há uma predileção, porque foi uma coisa que acabou se tornando dominante, de que o treinador tem que ser mais jovem. Porque depois do 7-1, a avaliação era sempre que o treinador brasileiro era velho e ultrapassado. E essa não é a verdade, né? Muito pelo contrário. Eu estou dizendo a vocês, e o maior exemplo que eu me sentia melhor na minha carreira foi quando eu não consegui mais trabalhar. Com mais experiência, com mais conhecimento e com mais tranquilidade para fazer as coisas e tomar decisões. Acho que o Filipão é uma geração anterior à sua, né? O Filipão é um pouco mais velho que eu. É, um pouco mais velho que você. Acho que foi dessa, mas representa ainda, acho que é quase que uma mesma geração de características. Assim. O Filipão foi o último, né? Que conseguiu ainda... Foi o último grande trabalho do Filipão, o vice-campeonato da Libertadores com o Atlético Paranaense, né? Mas ele ganhou. Depois teve o Atlético Mineiro. Mas no Palmeiras ele ganhou a Copa do Brasil. Sim, mas esse último trabalho, essa última volta dele já foi contestada pra caramba. É porque... E ele meio que na dúvida, piso na lateral, fico só como coordenador. Ele voltou a falar que não quer mais treinador, que não quer mais ficar na lateral do campo. Que o negócio dele agora, se pintar alguma coisa, para ficar como, novamente, coordenador. É uma situação que você pensa? Sim, sem dúvida. Agora... Anteriormente, não. Aliás, eu tive até alguns convites para me tornar coordenador, supervisor, enfim, diretor, e eu não aceitei. Mas agora é uma possibilidade que eu levo em consideração. Vamos falar dos novinhos, então? Vamos embora. Falamos de Fernando Diniz, vamos falar de Felipe Luiz. Excelente. É mesmo, é? Muito bom. Você consegue, assim, vamos lá, tá? Eu sei da tua capacidade ética profissional, eu sei disso tudo. E você vai entender a pergunta que eu vou fazer. Mas você acha que vai ser uma transição natural, ou pode ser uma transição natural, normal, o Felipe Luiz assumir a seleção brasileira? Eu acho que pode ser. O Felipe Luiz, ele tem uma herança que eu acho importantíssima, que chama Diego Simeone. Esse cara, esse tempo todo no Atlético de Madrid, e eu vi algumas partidas do Atlético sensacionais. Eu me lembro que a uma certa altura, em que Barcelona e Atlético de Madrid decidiram uma Euro e o Barcelona ganhou, o melhor jogador do Atlético de Madrid foi para o Barcelona e não jogou. Ficava na reserva. Você tem uma ideia da qualidade do trabalho desse cara ao longo desses anos todos. Bem que é um cara que era para ser odiado, né? Eu nem tá citando o nome dele, porque ele, como jogador, era desprezível, né? Covarde. Maldoso, batia fora da bola. E nem esse zagueiro que fez o gol contra o Brasil há pouco tempo. Otamendi. Isso é outro que eu vou te dizer. Do estilo do Simeone. Mas eu acho que esse cara, ele deixou uma herança para o Felipe Luiz muito boa. Isso a gente vê, primeiro, na forma do Flamengo jogar, que eu fico buscando semelhanças com o Atlético de Madrid do Simeone. As variáveis são os jogadores, cada um na sua, né? Se você toca bandolim, você não vai tocar piano, não adianta. Mas se você conseguir colocar na orquestra, cada um no seu instrumento. Tem um conceito. Exatamente. Então, isso eu acho muito legal. Depois, o que eu acho bacana no Felipe Luiz é o equilíbrio dele, sabe? É um cara que, aparentemente, não se deslumbra, que consegue permanecer, pelo menos nesse pouco tempo. Gente, ainda é muito pouco tempo. Era onde eu ia remendar para te falar de seleção brasileira. Ainda é muito pouco tempo para se falar de seleção brasileira. Seleção brasileira é um caminho muito longo. Até porque ele tem pouco tempo de carreira também, né? Se vocês a gente tá se falando de um recorte lembrarem, pequeno. naquele 2000 lá, eu não aceitei pegar a seleção brasileira, porque eu achei que eu ainda não estava preparado.
porque o convite aconteceu e eu não aceitei. Exatamente por isso. Então, eu acho que ele ainda tem um caminho muito longo, mas eu acho que ele, assim como aconteceu comigo, está no caminho certo. Por quê? Porque ele tem um timaço na mão, como eu tinha um timaço na mão. Se você tem um timaço na mão e faz esse time jogar bem como fez ontem, o caminho é muito melhor. Que era o que aconteceu comigo com o Corinthians naquele ano também. Pô, o cara tem que... Pô, ganhamos 8 jogos consecutivos, pô. O time jogava pra caramba. É o que eu vejo o Felipe fazendo até agora. Ele tem uma derrota. Por que o Tite não conseguiu fazer esse time jogar pra caramba? Eu não sei. Aí é mais difícil, entendeu? A gente não pode aqui... Vai negar a qualidade do Tite como treinador. Não, de Mas conhecimento essa do futebol. situação, sai Tite, Quer entra Felipe comparar com o Luiz... Felipe Luiz, não pode. Mas sabe que na cabeça do torcedor e do mercado reforça a ideia do choque de gerações. Olha aí. Olha o novinho dando conta do recado. Não podemos pensar com a cabeça do torcedor. Você pode admitir, fazer dribles. Alfredo Gonzalez, que era um argentino, jogou pra cacete. Depois foi treinador campeão com o Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Alfredo Gonzalez, eu trabalhei com ele no Botafogo. Ele era uma espécie de supervisor e eu era preparador físico. Um dia eu fiquei muito nervoso com o comportamento dos jogadores. Alfredo Gonzalez me chamou no vestiário e falou assim: professor, corra para onde os malucos fogem. É o seguinte, você não pode tomar atitudes que se choquem imediatamente. O cara está correndo, vai com ele. Quando ele parar e cansar, tu entra na frente dele e fala assim: ô, meu irmão, vamos discutir aqui agora o que está sendo feito? Então, eu acho que essa coisa do equilíbrio tem que prevalecer, entendeu? Você tem que ter argumentos para convencer, porque ser treinador é convencimento. Se você não convencer seus jogadores do que eles têm que fazer, não adianta, abdica, vai fazer outra coisa. Vai vender pó de broca na ponte de Cascadura. Entendeu? Então, você tem que convencer os caras. Agora, você tem que ver um momento de convencer. Se na hora que não está tendo condição, você vai se chocar, vai querer impor uma ideia, espera, deixa o cara parar, respirar, e aí você vai e conversa com ele. Esse poder de convencimento, o jogador percebe assim que, pô, esse professor aí é muito do vamos lá, moçada, do parceiro, mas que tem pouco conhecimento de parte tática. Você acha que o jogador ele consegue fazer essa diferença entre os técnicos? Se ele for titular, ele não vai discutir a tua opinião. Se ele estiver na reserva, ele vai aceitar parcialmente. Se ele não estiver na relação, ele é contra você. O cara pode ser ético, íntegro e aceitar e lutar para resgatar aquilo que ele acha que ele tem. Se ele não tiver esses ingredientes, ele vai se rebelar contra você e vai começar a fazer campanha para te derrubar. Isso aí você não tenha dúvida. Principalmente hoje. E principalmente aqueles que têm mais ascensão ao grupo. Se ele for relegado a uma situação de reserva ou de fora da lista, você pode contar que você não pode contar. Onde é que você foi derrubado por jogador? Assim, Ou você acha que foi derrubado por jogador? Eu tive correntes contra. Por exemplo, no Vitória da Bahia, que tinha 3 grupos, né? Era o Vampeta e Edilson com alguns amigos, os jogadores jovens que estavam... e os contratados. Então, esses 3 grupos eu tentava organizar ali, mas não foi isso, porque o time não conseguiu vencer. O Vampeta te derrubou lá, cara? Não, Vampeta não. Edilson te derrubou? Não, só me ajudaram, pô. Eles me levaram e me ajudaram, pelo contrário. O grupinho aqui de jovens é que, pô, queriam derrubar os velhos. E aí ficavam aborrecidos quando eu botava o Edilson para jogar. Vampeta não. Vampeta eu botava ali na esteira, eu digo, tu vai emagrecer, então tu não vai jogar. Eu não botava o Vampeta para jogar. Eu Edilson jogava porque sempre foi magrinho, sempre teve em forma. O Vampeta era... Mas a molecada tinha bronca com o Edilson. Tinha bronca com o Edilson. E a molecada te derrubou?
Não acho, mas eles não queriam que eu ficasse. E ficaram felizes quando eu saí. Teve churrasco e tudo, né? É possível. Mas isso aconteceu mais... Foi a única vez que aconteceu? Não. Fluminense de 2006, que era sempre assim, né? Xerém e os contratados da Unimed. Vai se lembrar? Lembro. Diferença salarial, de investimento, de carinho por parte dos dirigentes que não são profissionais. Tá, aí eu cheguei no meio da viagem. Quando eu cheguei, o goleiro contratado ao Atlético Paranaense, que era o Diego, estava machucado, estava jogando o Fernando Henrique. Iniciado. Fernando Henrique tinha 20 Fernando anos. Henrique Xerém. 19, 20 anos. Fernando Henrique, Lene, Aroca. Quem mais? Tinha mais. Thiago Silva, que não era... Sim, mas era sim. jovem e tinha passagem no Fluminense. E ali, os caras da Unimed queriam jogar... Que ano isso? 2006. E aí queriam que eu tirasse os garotos de Xerém. Eu digo, não, eles vão jogar. E o caso mais específico era o goleiro. Que o Diego se machucou, o Fernando estava jogando muito bem. E eu conversava com o meu treinador de goleiro e falei, não, Oswaldo, o Fernando está muito melhor. Eu digo, então vamos manter. E aí houve uma revolta. Eles ficaram muito aborrecidos comigo, porque eu botava os melhores, não botava os que falavam mais. Quando você falou Fluminense, eu pensei em 2019, imediatamente por causa do episódio do Ganso, tá todo mundo já cansado de saber o que aconteceu, que foi algo muito forte, né? E uma imagem muito forte. Vocês quase saíram no tapa, né? Na beira do gramado. É verdade. E logo depois você saiu do Fluminense. Não, saí imediatamente. No dia seguinte. E foi uma passagem relâmpago para o Fluminense. 38 dias. Eu não sei se foram 8 ou 9 jogos. E por aí. Ali é um exemplo disso? O Fluminense, o clube ficou do lado do jogador? Ficou, porque o Ganso tinha... Não foi uma ação do Ganso, mas o clube bancou a insatisfação do Ganso, é isso? Isso, exatamente. Porque ele tinha... Deve ter acabado agora 5 anos de contrato, né? E o meu contrato era muito mais frágil, né? Eu não enriqueci tanto o meu contrato, porque quando me ofereceram a possibilidade de voltar a treinar o Fluminense pela terceira vez, eu não me preocupei com o contrato. E aí, nessa hora, nesse momento, desse confronto, acabou sobrando para mim, né? O Fluminense não ia mandar um jogador com 5 anos de contrato embora, porque a despesa ia ser muito grande, né? E naquele momento, era você ou ele? Para você era isso? Olha, o que aconteceu ali jamais tinha acontecido comigo. O Ganso é uma pessoa especial, ele é diferente. Ele ficava muito calado, muito acabrunhado, e isso prejudicava a participação dele no time. E eu já o tinha chamado 2, 3 vezes para conversar na minha sala, para deixá-lo à vontade, para que ele pudesse render mais e tal. E ele só balança. Não, professor, pode deixar. Não, está tudo bem, não se preocupa não, que está tudo bem. E a gente ganhou e perdeu alguns jogos. E chegou a vez de nós jogarmos contra o Santos, que para mim, taticamente, esse tal de... Como é o nome dele? O treinador? Treinou o Flamengo, pô. Cuca? Não, o argentino. O argentino... O Sampaoli? Sampaoli. 19 foi o Sampaoli. Sampaoli no Santos. O Cuca pegou depois. Né? Sampaoli no Santos e no Atlético Mineiro deu aula. Pô, ele conseguia atacar, botar 6 homens dentro da área adversária, 2 homens, um de cada lado e mais 2 aqui. Impressionante o que ele fazia. Então eu tive uma preocupação com aquele jogo muito grande. E principalmente com a saída de bola deles, né? E nós fizemos o treinamento, não teve muito tempo para treinamento, mas nós fizemos 2 treinamentos. E eu mostrei o vídeo e mostrei o jogo como o Santos fazia. Então, o que ele fazia? Eles atraíam a marcação, a bola ia no goleiro, e o goleiro virava aqui, nesse que voltou agora, o venezuelaninho. Soteldo. O goleiro virava aqui no Soteldo ou virava aqui num outro jogador que eu não me lembro quem era agora. Nós treinamos e o Ganso, ele usava
ele ficava mais do lado direito. Então eu falei, nós vamos pressionar lá. Mas, Ganso, quando o goleiro receber a bola, você já começa a se deslocar, porque ele vai virar essa bola no Soteldo. E o Soteldo ia ficar com o Julião, mano a mano. Mano a mano. E aí vai, de 3 ele vai ganhar uma e é muito perigoso. Então faça isso. Aconteceu no jogo, eu estava aqui, né, desse lado, a jogada aconteceu lá do outro lado, Soteldo recebeu a bola sem marcação, eu gritando para ele voltar, ele driblou o Julião, carregou desde o meio do campo, então fez o gol, 1-0. No intervalo, eu falei de novo, mostrei tudo de novo, falei, não podemos permitir que isso aconteça, é a única chance que o Santos tem para fazer o gol na gente. Já levamos um, terminou o primeiro tempo... Não, nós empatamos. Não, foi com o Corinthians que nós empatamos no segundo tempo. Enfim, voltamos para o segundo tempo, eu instruí novamente como tinha que acontecer e o que ele ia fazer. Só que agora eu estava do lado de cá e o Soteldo estava aqui, do meu lado. Quando a bola foi recuada para o goleiro, eu vi que ele não tomou a atitude de se aproximar. Eu nem falei Ganso, falei, Paulo Henrique, para ele voltar e fazer a marcação. Ele de lá me mandou para tudo quanto foi lugar. Eu digo, peraí, não é assim que a banda toca, né? Falei, pode chamar outro lá para entrar, porque ele não vai ficar mais no jogo. E aí, quando saiu, ele deu continuidade àqueles impropérios, né? E eu aí não vou receber aquilo de bom grado, né? A gente é bom samaritano, mas eu respondi também à altura. Não podia baixar a guarda, de jeito nenhum. Não vou, né? Porque senão você fica desmoralizado, né? Tem algumas situações que você... É aquele negócio, calça de veludo, né, meu irmão? É igual, então, que fala que no meu prato ninguém... Não pode. É curioso porque recentemente tivemos uma imagem semelhante entre Mano Menezes e Marcelo, né? Isso que eu ia... Pois é. E a atitude foi diferente. Foi diferente. Talvez os contratos fossem diferentes, ou então, não sei te dizer o que aconteceu ali, mas foi uma situação São histórias diferentes, imagens semelhantes, mas histórias diferentes. Parecia que existia ali um passado. O Marcelo tinha uma questão já interna de muitos desgastes. Acho que diferente de você com o Ganso. Nunca existiu nada. Não teve, pelo contrário. Sim. A nossa relação... Tipo assim, aquilo ali que aconteceu foi só a gota d'água. Não. Eu esqueci um detalhe importantíssimo que talvez justifique a atitude dele. Como eu não estava conseguindo convencê-lo nas 3 vezes que eu o chamei para conversar, o que eu fiz? Falei, vou em pessoas que tenham proximidade a ele, que afetivamente, se falarem, vão... E aí eu chamei o Marcão, chamei o Nenê, que era nosso jogador na época. E acho que teve mais um jogador que eu chamei, eu digo, conversa com ele, deixa ele à vontade, Fala com ele para ele se soltar, que esse cara joga pra cacete, E aí fiquei com aquilo na minha cabeça. Falei com você, Carlos Eduardo. Cheguei em casa e falei, caraca, o Neymar, amicíssimo dele. E o meu preparador físico, meu amigo Ricardo Rosa, trabalha com o Neymar. Liguei para o Ricardo, falei, Ricardo, é assim. Não, João, vou falar com o Neymar para falar com ele. Eu nem apurei depois. Eu acho que o Neymar deve ter falado alguma coisa. Talvez ele não tenha gostado de eu tentar chegar nele por fora, pedindo assim que outras pessoas interferissem, né, participassem. Não sei se foi isso que o revoltou a ponto dele me xingar daquela maneira que ele me xingou, entendeu? Eu acho que é uma coisa que pode ter justificado o comportamento dele. Ele pode não ter gostado de saber que você estava tentando chegar nele por outras pessoas. Exatamente. Eu acho que foi isso que acabou acontecendo. Já que você citou o Neymar, como é que você está vendo o retorno do Neymar ao futebol brasileiro? Eu estou adorando, né? Acho muito legal.
Bom, primeiro que eu vou dizer um negócio para vocês que eu já disse, e às vezes as pessoas não gostam muito. Para mim, o Neymar é um dos 10 maiores jogadores do futebol brasileiro em todos os tempos. Eu vi muita pouca gente fazer gols e jogadas como eu vi o Neymar. E agora eu fico comparando porque eu acompanho todo mundo, né? Eu acho o Ronaldinho Gaúcho um absurdo. Eu acho o Fenômeno outro absurdo. O Romário outro absurdo. E eu acho que o Neymar faz coisas do nível desses caras, que eu já vi dele de dribles, de gols e de decisões. Pô, o Neymar foi o cara que decidiu a Olimpíada para nós. Até naquela época ninguém falava, nunca ganhamos uma Olimpíada, nunca ganhamos. Depois ganhou a Olimpíada, ninguém deu mais valor. Mas até aquele momento, com aquele gol de falta e o pênalti, que devia ter 15 toneladas nas costas dele, ninguém tinha assumido essa responsabilidade. O Brasil perdeu em 84, foi Los Angeles? Acho que foi Los Angeles. 84, em Los 88 Angeles, em Seul. Para a Rússia. Isso. E depois perdeu do México, em Londres. Pô, a gente nunca ganhamos esse troço. Pô, ganhamos com ele. Ele conseguiu isso. Então, eu acho que esse cara, ele é no nível dos melhores jogadores brasileiros de todos os tempos. Com Zico, Rivelino, esses 3 R's que eu acabei de citar e mais alguns outros. Vamos fazer exercício aqui. Vamos fazer exercício. Já que você falou do top 10, vamos lá, faz exercício aí. O top 10 da história de Oswaldo de Oliveira. Garrincha e Pelé. Não tem igual. Tá, e aí? Porque eu vi os dois. Abaixo de Garrincha e Pelé. Abaixo são esses que eu estou te falando. Vamos lá. Fala junto. Zico, Rivelino, Ronaldo, os dois, Romário, Neymar. Tem Ademir da Guia. Meu Deus do céu. Tostão. Já fechou 10. Tem muita gente boa. Teve gente que ficou fora ainda. Não, tem, claro, sem dúvida. Tem muita gente que ficou fora, que foram excepcionais. Mas Gerson, você acredita... Didi. Os caras Monstros. jogavam demais. Eu vi todos eles. Zizinho. Esse eu não vi. Não, Esse eu também não vi, mas... o que meu pai me Sim. falava, esse cara era um monstro. Sim, o Gerson, até hoje, quando se refere a Zizinho, o Gerson fica de pé. O Dida. mestre Zizinho. O próprio Pelé, né? Faz isso. Né? Sim. Fazia. Você acredita que o Neymar vai voltar a produzir em que nível? Não sei. Isso aí é uma questão que eu acho que vai depender de muita coisa, né? Essa volta dele, ele está muito tempo sem jogar, né? E com contusões sérias, né? Eu estou muito otimista por ele estar voltando para o Santos, pelo amor que ele tem ao Santos. Eu fui trabalhar no Santos logo depois da saída dele. E aí, nas férias do ano seguinte, ele foi lá fazer uma visita. Até tirei uma foto com ele e mandei para o meu filho, na época, né? As pessoas adoram o Neymar, porque ele era muito bonzinho com todo mundo. E isso antes de ser o cracaço que ele se tornou. Ajudava todo mundo, entende? Ia de bicicleta para treinar. Ele saía de São Vicente, que ele morava em São Vicente. Ia de bicicleta, entendeu? As pessoas adoram ele. Então, eu acho que isso vai fazer muito efeito, vai interferir positivamente para que ele volte a jogar num nível muito alto. Ele precisa voltar a ser atleta, né? Eu não sei se ele deixou de ser, né? Ele se machucou muito. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Embora eu seja amigo do Ricardo, que é o preparador físico, mas eu não faço nenhuma pergunta, né? Meu filho é analista de desempenho do Fluminense. Eu não pergunto nada para ele. Entendeu? Você hoje colocaria o Neymar aonde? Em que posição no campo? O que é melhor para ele? Nessa posição que está jogando o Rafinha. Mais Por central? dentro, né? Mais Mais centralizado. Não sai da minha cabeça aquele gol que ele fez no jogo que o Brasil foi desclassificado. Contra a Croácia. Que golaço. O que é? Isso é coisa de pouquíssimos jogadores fazer. A gente fazia isso na pelada, jogando contra o infantil. Sim. Você fazia numa... Sim, no campo enlameado, né? Aquela coisa da descalço. Esse cara fez. É a essência do futebol brasileiro. 2 tabelas. Intuição, dribla o Driblando, goleiro. né? Que Driblando isso? pra Se frente. o Brasil passa ali, tinha grande chance de ser campeão, e aquele gol ia ser o Puskás. Sim. Ia ser a coisa mais importante do futebol. Ele voltando a jogar, então, no futebol brasileiro, na seleção ainda é Neymar e mais 10?
Se ele estiver bem, se ele estiver em forma, vai depender desse espaço, desse hiato, dessa lacuna, desse abismo que ele tem que saltar, porque isso até para ele deve fazer uma diferença muito grande, né? Ele está muito tempo parado, sem jogar em alto nível, né? E voltando ao futebol brasileiro, que ele está completamente desabituado. Ele saiu daqui em 2013. Isso. São 12 anos, meu irmão. É muita coisa. E eu acho que essa volta tem essa tentativa dele, né? De fazer esse resgate. Sem dúvida. E ele agora está muito maduro. Parece assim... Eu tô percebendo o nascimento do segundo filho. Tá me parecendo assim, sabe? Que ele tá mais focado. Ou seja, fora de campo, me parece mais interessado em ser jogador de futebol. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Claro que Ou sim. seja, Nas palavras, sim. Vendo gestos, né? Nas palavras, sim. O comportamento dele fora das 4 linhas tá diferente no sentido de querer dar certo dentro das 4 linhas. Porque aqui ele vai estar cercado também de um ambiente de amigos, que é um ambiente que motiva a uma série de situações. Sim. É isso que ele vai ter que também provar o quanto ele está focado na volta como jogador de futebol. Sem dúvida. Até porque ele sabe que é a última chance dele agora no ano que vem. Como é que tá Santos nesse momento. A última chance. A gente já discutiu isso aqui, a gente pensa diferente, né? Você acha que ele vai... Não, eu tô achando isso sim, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, eu quero esperar. Eu tô achando que você não tá... Você acha que, vai ficar ali o diabinho... Não, isso vai. O diabinho vai estar lá. Sim, mas Se ele vai resistir, eu acho que ele tá diferente, cara. Eu acho que ele vai resistir. Deus te ouça, porque eu acho ele um cracaço, tô com o Oswaldo. Pra mim, ele tecnicamente ainda é um fora de série. Também acho. O nosso melhor fora de série. Também acho. Porque eu acho que a nova geração ainda não assumiu a posição que o Neymar já assumiu. E eu só ouvi até hoje, eu só ouvi ouvi críticas em relação sobre o Neymar, em cima do Neymar, de quem nunca lidou com ele. Tirando o episódio lá do René Simões, mas eu nunca ouvi. Você é mais um, Oswaldo. Que foi o Neymar que você não treinou, né? Porque você curioso. Quando você chega, na hora que você chegou, ele vai embora. E ele nem jogou contra mim, porque nós jogamos 2 ou 3 vezes contra o Santos, quando ele estava lá. Uma aqui no Engenhão, com o Botafogo, e ele não veio. Acho que ele estava machucado. E nós jogamos uma vez em Santos, mas aí ele já tinha ido para o Barcelona, que foi no segundo semestre. Eu só ouço a galera do futebol, os boleiros, a galera toda do ambiente do futebol, eu só ouço coisas positivas sobre o Neymar. É impressionante. O que eu ouço de negativo não é de treinador, não é de jogador, não é de preparador físico, não é de ninguém do mundo do futebol. É da galera, ou é da imprensa, vocês da imprensa, Carlos Eduardo, ou então de torcedor. Eu não ouvi ainda, Oswaldo. Mais uma vez, tirando o episódio com o René Simões, eu nunca ouvi. Que não foi com o René Simões, foi com o Dorival Júnior, né? E que o René Simões levantou a bola verdade, do que ele presenciou. Verdade, foi com o Dorival. O René foi um observador e daí ele montou a crítica. Verdade. Mas foi o episódio do Dorival em que o Neymar se recusa né, a sair. Tem uma do pênalti, né? Sim. Ele vai ver o pênalti. Perfeito. Então, assim, tirando esse episódio, eu nunca ouvi ninguém mais. E não é em on, não, tá? Porque às vezes em on, você aqui poderia dizer o seguinte, não é maravilhoso, aí, estamos encerrando aqui, não sei o quê, e você, Aiello... Esse cara é uma isso aí é desagregador, isso aí, cara, contamina o ambiente. Não, nem isso, tô sendo muito honesto aqui, eu nunca ouvi, nem on e nem off, alguém do mundo do futebol fazer críticas ao Neymar. Perfeito. É verdade. Mercado, então, abertíssimo ao mercado. Bota esse WhatsApp aí para tocar, rapaz. Poxa, bota esse WhatsApp aí para tocar. Agora, quando você ouve essa história de... fico até um pouquinho assim, porque não queria fazer daqui palanque para isso, entendeu? Eu estou tendo um prazer muito grande de estar aqui com vocês, porque eu acompanho o trabalho de vocês e admiro o trabalho de vocês. Obrigado. Há bastante tempo. Mas não posso me conter em dizer que não, eu quero trabalhar, eu me sinto muito bem, muito disposto para trabalhar, entendeu? É claro que eu, de certa forma, por ter algumas posições radicais com relação principalmente a dirigentes, eu acabei fechando portas, né? O cara... já ouvi o comentário, por exemplo, assim,
Pô, o Oswaldo. Não, Oswaldo não, ele não vai contratar nossos jogadores. Isso eu já ouvi, entendeu? Não que eu tenha jogadores, mas que eu vou escolher independentemente, como eu fiz a minha vida inteira. Você falou, perdão, falou dirigente ou empresário? Que, pô, assim, o Oswaldo não vai contratar os meus jogadores. É jogador do dirigente ou jogador do empresário? Também. Também, Era onde eu ia chegar. Porque alguns empresários não gostam das minhas atitudes, né? E o cara te indica. Nunca eu trabalhei indicado por um empresário. Nunca. Nunca tive empresário. Alguns já me relacionei com muitos. Oswaldo, vou tentar aqui, vou tentar ali. Digo, posso? Digo, pode, mas nunca aconteceu. Eu fui contratado por clubes do Catar, ex-jogadores me ligaram. Os 2 clubes que eu fui como treinador no Catar, eu fui porque ex-jogadores me convidaram. E aqui no Brasil, sempre o presidente do clube, ou o supervisor do clube, por exemplo, o Flamengo, o Rodrigo Caetano me ligou. Do Santos, o Zinho, que era o diretor lá, me ligou primeiro. Fluminense e o Angione, o Vasco Angione. Exatamente. Isaías. Fluminense, o Angione me chamou para ir lá conversar com o presidente, entendeu? Então, sempre foi assim. Quando eu voltei para o Japão, que o Urawa Reds me levou, aí sim, o Theo, que ele morava, inclusive, no Japão, o Theo me ligou e falou, Oswaldo, pô, tem o Ural aqui, o que você acha e tal? Mas, meu amigo, eu ganhei 10 títulos no Japão. Eu não preciso de empresário para me colocar no Japão. Ele só sugeriu ao Ural Reds que me contratasse. O dirigente veio aqui e me contratou, entendeu? Então, é uma coisa bem diferente. Então, eu tive, assim, posições que eu acho que neutralizam a possibilidade de uma Então, eu acho, assim, que você está meio fora do sistema. Eu sempre estive. Não estou falando de forma pejorativamente, não. Não. Porque me parece que o sistema é a relação que existe entre empresários e os dirigentes. E aí o dirigente é o seguinte, é o diretor executivo de futebol, é o presidente do clube, enfim, é o vice-presidente de futebol. Isso. Então você está desalinhado a isso. Sem a menor dúvida, é exatamente isso. Toda vez que eu fui trabalhar num clube, olha, teve vezes que, por exemplo, assim, o Palmeiras, que é o Oswaldo, como aconteceu. Um empresário me ligar antes do dirigente do Palmeiras me ligar, isso já aconteceu. Mas aí o dirigente disse, tem alguma coisa a ver com esse empresário? Não, tem nada não. Mas o cara soube. Olha, uma vez eu estava no Kashima Antlers, 2009. E eu estava na minha casa lá em Kashima e o meu telefone tocou. Era um empresário. Falou, Oswaldo, tem o Al Nasser da Arábia Saudita. Esse time do Cristiano Ronaldo. Sim. Tem o Al Nasser da Arábia Saudita. Eu digo, olha, me manda uma carta em que você está autorizado, um documento, para nós irmos... vou providenciar aqui. Eu digo, tá bom. O clube te autorizando a falar comigo. Daí a 5 minutos me ligou outro. E depois outro. E depois outro. No final tinham 4 empresários me ligando falando do mesmo clube. Qual a conclusão que eu chego, Chico e Carlos Eduardo? A diretoria estava numa mesa com 10 dirigentes. Falaram, vamos atrás do brasileiro do Kashima Antlers, Oswaldo de Oliveira. Cada um desses 10 saiu ali e falou para um empresário, vai atrás do Oswaldo que os caras querem ele. Eu acho que foi isso que aconteceu. Sim. Porque imediatamente, num tempo de meia hora, 4 empresários me ligaram falando do mesmo clube. E nenhum deles com a carta de autorização. E nenhum deles com a carta. E eu pedi aos 4 a carta. Só que eu não iria sair, como eu não saí do Kashima, porque eu tinha sido tricampeão, eu estava muito feliz lá. Entendeu? Isso aconteceu algumas vezes aqui do Brasil também. Do Vasco mandar o seu Eurico Miranda,
mandar um empresário me ligar, porque aí, nesse caso, é porque eu acho que, por causa daquele lance lá atrás, eu acho que ele não quis me telefonar. Mas aí ele mandou um empresário me telefonar, entendeu? Esses casos aconteceram assim também. Mas, normalmente, ou era um dirigente, Um ex-jogador? um ex-jogador, como foi o caso do Catar, que me ligavam para me dar esses empregos. Uma situação curiosa, né? Assim, esse recorte de 19 para cá é justamente o período que a gente vê as grandes estruturas no futebol brasileiro, né? Isso. Você pegou container no Flamengo. Você pegou container no Flamengo. Eu sofri com aquilo. E agora vê o Flamengo do jeito Tem que até tá, um o Palmeiras casinho. do jeito que tá. Nós fomos jogar contra o Corinthians em São Paulo, e o Guerreiro era nosso jogador, o Paulo Guerreiro, né? E ele estava mal, a torcida pegando no pé, ele não estava fazendo gol. Até depois jogou o Kaique, jogou bem, fez gol pra caramba. Nós ganhamos 6 jogos consecutivos. Foi uma o sequência, Kaique né? jogando pra caramba. Nós saímos de 16º lugar para 4º lugar. Nós entramos na zona da Libertadores. E aí eu chamei o Guerreiro no meu quarto, ia jogar contra o Corinthians. Ele fez o gol do Mundial lá, ele era ídolo. Falei, pô, vou deixar esse cara à vontade, que eu quero contar com ele amanhã. Isso foi em 2014, né? 15. Acho que 15. 2015. Falei, Paulo, senta aí, vamos conversar. Aí começamos a conversar e tal. No meio da conversa, ele virou para mim e falou assim, professor, você quer saber qual é a diferença? É que eu estou fazendo musculação às 2 horas da tarde, dentro de um contêiner, com 40 graus. E aonde nós vamos jogar amanhã, a situação logística era muito diferente. Você treinar no Flamengo é muito diferente de você treinar no Corinthians. Isso em 2015. Paulo Guerreiro me falou isso. Hoje você vai no Ninho, é uma maravilha. Que né? isso, primeiro eu fui mundo. dar uma palestra no Ninho depois disso. Pô, meu Deus, isso é um sonho. Mas naquela época era um caos. A sala que eu fazia reunião com os jogadores, que era um container, não dava todos os jogadores. Tinha lugar que os garotos mais novos sentavam 2 na mesma cadeira. E isso não é levado em consideração na hora de avaliar desempenho. Não, e o Flamengo tem uma coisa... às vezes eu fico constrangido de falar, mas eu tenho que falar para vocês. Então fala. Eu cheguei Então conta e manda, vai. Eu cheguei no Flamengo em 2015 e nós ganhamos 6 jogos consecutivos. Nós ganhamos do São Paulo, no Maracanã, do Sport em Recife, fomos para Natal, ganhamos do Avaí, voltamos no Rio de Janeiro, ganhamos do Fluminense, e do Cruzeiro, e fomos para Santa Catarina, o time que caiu o avião. Chapecoense. Jogar contra a Chapecoense. Ganhamos 3-1, foi um baile, o time jogou. Então, do Kaique, o que jogou... Eu botei o Everton de meia aqui, eu fiz Márcio Araújo, aquele argentino meia aqui, Canteiro. Canteiro e Everton. Porque esses caras jogaram. Paulinho na ponta esquerda. Foi um jogo que o Kaique. Paulinho fez um golaço. Nossa, esse aí. Porra, não, foi um baile lá. E era uma Chapecoense boa pra caceta. Só que antes, quando eu comecei no Flamengo, que eu peguei a tabela, ia jogar em Natal, como nós jogamos, e depois tinha outro jogo em Brasília, contra o Curitiba. Falei, gente, era o Bandeira de Mel. Bandeira. Falei, presidente, ele falou, Oswaldo, tem que conversar lá, porque ele tinha um comitê que decidia as coisas do futebol. Ele sempre foi O conselhinho. mais administrativo. Né? Quem decidia eram os caras. Eu aproveitei, ainda logo no início, um dia a gente foi treinar na Gávea, e eu conversei com alguns dos caras do comitê. Eram 5, 6. Falei, vamos tirar esse jogo, rapaz. Vai jogar em Brasília contra o Curitiba, a gente vai estar em Chapecó, volta para o Rio, vai para Brasília, e olha o percurso que nós vamos fazer. Nós vamos a Natal. Pô. Oswaldo, é R$1,5 milhão esse jogo. Se tirar
a gente vai deixar de ganhar. Eu digo, mas vai ganhar tecnicamente. De repente, pô, o time estava engrenando, vai ser benéfico. Insisti várias vezes para nós tentarmos tirar o jogo de Brasília. Porque a gente voltou de Chapecó e de Chapecó e do Rio, a gente foi para Brasília para jogar um jogo que era no Maracanã. Já tinha tido outro em Natal que era no Maracanã. Sim, sim. Porra, um benefício. Pô, no Maracanã o time jogou pra cacete, pô. Já temos 3-0 no Fluminense, no Fla-Flu, rapaz. Ganhamos do Cruzeiro, vinha bem. Enfim. Tá bom. Perdemos pro Curitiba em Brasília. O time morreu. Perdemos pro Curitiba em Brasília. E daí veio uma sequência ruim. Acho que nós só ganhamos do Joinville, no Maracanã. Perdemos para o Grêmio lá, empatamos com não sei quem. Foi uma sequência ruim. Outros 6 jogos. Um dia eu terminei o treino no Ninho e veio o Rodrigo Caetano e falou: Oswaldo, os caras lá do comitê estão pedindo uma reunião com a gente lá na Gávea. Quando terminar o treino, vamos lá? Eu digo, vamos embora. Acabou o treino, vamos para a Gávea. Chegamos na Gávea, uma mesa assim, né? Quer dizer, não exatamente assim. Bandeira de Melo sentou aqui. O chefe do grupo lá era Plínio, não sei o quê. Aí eu sentei aqui, o Rodrigo e o outro dirigente nosso, que era o CU, e os caras do comitê lá. Tá bom. Sentei aqui o Bandeira aqui. Como o Plínio começou a falar lá, eu virei minha cadeira e fiquei de frente para lá. Não estou vendo mais o Bandeira aqui. Aí eles começaram, não, Oswaldo, nós pedimos essa reunião aqui porque você chegou. O Flamengo ganhou 6 jogos, saiu da zona de rebaixamento, a gente estava na zona de rebaixamento. Entrou na zona da Libertadores e depois os outros 6 jogos não foram a mesma coisa. Nós estamos perdendo posição, o time já não tem mais o mesmo desempenho de antes. Falei, sim, e aí? Ele falou, eu queria que você explicasse por que aconteceu isso. Falei assim, eu pensei que vocês tinham me chamado aqui para me pedir desculpas. Aí o Bandeira fez, meu Deus do céu, o Bandeira aqui atrás. Só acho que dele falou, como quem diz, caiu. Sim, sim. Falei, meu irmão, eu avisei Você avisou, a vocês. você avisou. Eu pedi para tirar os jogos. Vocês insistiram em fazer o jogo lá em Brasília e agora quer reclamar? A gente arrebentou com o nosso time. Bolê, bom demais, hein? Ótimo papo, Bom demais. muitas histórias, como você falou. Parte 2 ainda tem aí. E vai ter a parte 2, Oswaldo. Uma carreira tão ampla, nossa, né? Nossa, É difícil. obrigado demais pela participação com a gente aqui, por ter dedicado um tempo, né, do seu dia para poder estar aqui com a gente. E sucesso, cara. Sucesso, e a gente ainda vai te ver aí trabalhando de volta no futebol brasileiro, Oswaldo. Obrigado, Oswaldo. Eu agradeço muito a vocês pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Quando eu recebi o convite, eu me senti muito honrado e acho que nós fizemos um Curtiu, trabalho né? aqui Foi maneiro, legal, né? Foi bem legal. Foi legal, foi legal. Agradeço muito a vocês por isso. Obrigado. E aí, curtiu também? Então faz o seguinte, assina aqui o podcast Conta e Manda para receber as notificações e sempre com personagens super bacanas como foi hoje o Oswaldo de Oliveira. Valeu, Chico. Valeu, galera. Aqui no Multistúdios, hein? Aquele Até a abraço. próxima, hein? Valeu. Tchau, tchau.